Como funciona um sistema de rádio? Essa é mais uma parte do nosso curso de redes wireless, mostrando agora para você que dentro de um respectivo roteador wireless, de um access point, não tem simplesmente uma caixinha com poucas coisas, né? Somente com uma placa-mãe e um processador. Tem muito mais coisa além disso, tem muitos mais detalhes que são interessantes que nós tenhamos uma boa noção de como funciona. Então, vamos logo com isso. Como funciona então internamente? Então, pessoal, pensando aqui no seu roteador wireless, normalmente você vai visualizar somente a antena, né? Essa parte aqui. Mas internamente você vai ter uma série de procedimentos necessários para que o sinal que sai da sua casa, do seu equipamento, chega no roteador wireless e ele vai ser processado para ser enviado aí pelo ar. Tem uma série de nuances que precisamos saber. Essa aqui é a estrutura geral, onde você vai ter, por exemplo, processadores, sistemas de controle de sincronismo, conversores, mixers, filtros, amplificadores, dentre outros dispositivos, dentre outros componentes dentro do sistema de rádio. Então, componentes de um sistema de rádio, pessoal. Vamos começar então com essa primeira parte, onde eu vou explicar para vocês, primeiramente, o que seria um processador MAC. Bem, quando nós falamos em MAC, nós nos remetemos à camada MAC, a camada de enlace do padrão I3E 802.11. Essa camada MAC é a camada que vai efetivamente construir os quadros 802.11. Então, dentro do seu rádio, dentro do seu roteador wireless, terá o processador MAC que vai receber esses quadros e, além de receber os quadros, vai processar algumas informações, como, por exemplo, informações de QoS, através do protocolo, né, do padrão 802.11e, que é o padrão específico para qualidade de serviço, ou Quality of Service na língua inglesa. Então, nesse processador que ele vai definir quem é prioritário, quem não é prioritário na hora de você enviar os dados. Perfeito? Se você não tiver um bom processador aqui, você acaba oferecendo uma série de funcionalidades de QoS, mas o nosso processador, por exemplo, da marca Atheros, não vai aguentar a quantidade de diferenciação de serviço e pode travar ou até mesmo reduzir o desempenho geral da rede, o que é o mais comum. Perfeito? Uma outra coisa que é processada aqui no Mac, né, no Mac Processor ou no processador Mac, é a questão de criptografia e autenticação através do padrão I3E 802.11i, utilizando o sistema de segurança WPA2. Então é aqui que os dados são efetivamente criptografados e enviados para a rede. Perfeito? Outra coisa que nós temos também é o processador de banda base, ou chamado também na língua inglesa de Baseband OFDM Processor. Esse processador ele vai fazer com que as informações, né, os quadros que saem aqui do data sejam organizados em formas de onda, digamos assim. Então, os dados são colocados aqui em portadoras. Perfeito? No nosso caso, utilizando a tecnologia OFDM, né, que é uma tecnologia que te permite múltiplas portadoras, ou seja, você não vai ter somente uma única portadora aqui, né? Você vai ter, na verdade, várias portadoras e ele consegue gerenciar essas portadoras para vocês, consegue alocar os dados nessas portadoras. Vou falar sobre a FTM mais à frente e isso vai ficar mais claro. E o outro aspecto que gostaria de falar também para vocês é a interface de dados e controle que oferece sincronismo dos quadros, né? Quando você entra aqui com os quadros nesses dois processadores, é natural que haja uma latência, haja um atraso de transmissão de dados. Tá? Então, esse campo de controle vai te oferecer um timestamp, ou seja, um intervalo de tempo médio que aqueles quadros
demoram para serem processados. Só para você ter uma noção de latência, tá? É uma das principais características desta interface de controle. Perfeito? Então, na primeira parte vai acontecer o quê? Vamos sumarizar isso que eu acabei de comentar com vocês. Os dados chegam aqui, passam pelo processador MAC. O processador MAC verifica aspectos de empacotamento do quadro, verifica QoS, verifica segurança. Depois, os quadros são colocados em subportadoras, através do processador baseband ou FDM Processor, ou seja, o FDM, que é o Orthogonal Frequency Division Multiplexing, vai multiplexar esses dados, e depois você usa uma interface de controle para ter um timestamp, né, um intervalo de tempo que cada quadro daquele foi enviado. Perfeito? Então essa é a primeira parte deste diagrama.